A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Capítulo 12, do versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nós temos aqui uma parábola, é sempre uma história que Jesus usava nos seus ensinamentos, uma história criada, mas com um sentido, com uma mensagem, com um questionamento. Aqui é conhecida como a parábola da vinha. O público é o mesmo. Os representantes das autoridades máximas de Israel. Então, quem eram eles? Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. Aí o que é que eu quero dizer? É que a gente às vezes no Evangelho ouve isso, somos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, e a gente não tem assim uma ideia do que esses homens representavam na época de Jesus. Eles eram justamente
a força poderosa. Aqui nós temos, se quiser entender, nos dias de hoje, né? Nós temos os sumos sacerdotes que representam o mundo religioso e também o mundo político. E a gente percebe que há esse entrosamento nos nossos dias. E são poderes de influência na sociedade, ou para o bem ou para o mal. Os mestres da lei, também aqui, a gente entende que é a categoria intelectual, os pensadores, né? Os doutores, os juízes, os magistrados. Aqui está justamente o sinédrio da época, que é hoje, na nossa linguagem, o Supremo Tribunal de Justiça. Estão aqui contidos nesses doutores da lei, representando os intelectuais e os homens de cultura. E os anciãos, eles representam todo o setor econômico poderoso, porque a gente vê que as grandes decisões dependem da força econômica do país, da nação. Então são os representantes, os anciãos e os senadores. E a gente às vezes lê o Evangelho e não tem essa clareza, essa presença assim na nossa vista desses poderes, né, que estão exercendo as decisões no mundo, não é? Agora mesmo a gente está no aguardo de apertar no botão e o mundo ser explodido, a Terra. E todos nós vamos ser liquidados. É uma coisa triste. Então Jesus enfrenta esses representantes e tem coragem de contar na cara deles, usando uma linguagem simbólica, metafórica, tudo aquilo que eles precisam ouvir. Aí o que foi que Jesus disse? Que um homem plantou uma vinha. A vinha, que é o tipo da cultura lá da terra de Israel, simboliza todo o povo eleito da antiga aliança. E hoje está representando a nova aliança, que somos nós, a igreja. O dono da vinha é Deus. Os agricultores são os dirigentes do povo. Os empregados são os profetas, os evangelizadores, os missionários, que vêm para comprovar as boas obras. E quando manda, por último, o seu filho amado, é Jesus. É Jesus que está vindo agora para pedir prestação de contas. E eles acabam matando Jesus, porque eles descobriram que Jesus estava falando na cara deles. Eles entenderam que era contra eles que Jesus estava contando aquela história, aquela parábola da vinha. Mas Jesus é como diz o poeta aqui do Brasil, que músico, diz assim: vocês me prendem vivo, eu escapo morto. Foi o que aconteceu com Jesus. Mataram Jesus, enterraram, mas ele ressuscitou. E sabe o que foi que ele se tornou? Se tornou a pedra angular. Essa pedra é a obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Assim está escrito no Salmo. Eles tentaram prender Jesus porque eles pensavam que com isso eliminavam. Mas Jesus se tornou a pedra que sustenta todo o novo povo de Deus que somos nós. Gente, isso é muito grandioso e merece um estudo, viu, da nossa parte. Vocês que estão ouvindo essa reflexão, ouçam com atenção, procurem compreender e tomem uma atitude nova,
Vamos nos converter à verdade que Cristo veio plantar entre nós, a sua vinha, que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Rezemos. Ó Filho amado do Pai Celeste, com mestria contas a parábola dos maus agricultores, um resumo da história da salvação. Ensina-nos a valorizar tudo o que Deus realiza para o bem da humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.